Querida aluna, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei de que hora você está assistindo essa correção desse vídeo, por esse vídeo, mas é fato que você deve estar aqui aguardando a correção do seu simulado. Então vamos lá entender porquê das alternativas, conversar um pouquinho sobre as suas respostas, especialmente dessa vez aqui sobre o processo judicial eletrônico, as duas questõezinhas que estavam lá no seu simulado. Então vamos lá responder na questão. Primeira, que era de número 49, quanto ao regramento geral do processo eletrônico, assinale a alternativa que está incorreta. A distribuição da petição eletrônica e a juntada da contestação nos autos de processo eletrônico podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos ou privados, sem necessidade de intervenção do cartório ou secretaria judicial. Situação em que a atuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico do documento. Está correta a questão, é o seu artigo 10º. Essa juntada de documentos, essa movimentação processual, ela vai se dar de forma direta pelos advogados públicos ou privados, sem a necessidade da intervenção da participação da secretaria. Então, no processo judicial eletrônico, as petições elas podem ser protocoladas diretamente e de forma automática se recebe dentro do próprio processo, dentro do próprio sistema, os recibos e os protocolos dessas juntadas. Tá bom? Então está correto. Letra B. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, ou seja, de quem assinou, de quem está juntando, na forma estabelecida em lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. Exatamente. Não é porque o processo é eletrônico que esse documento, esse conteúdo vai perder a sua originalidade. A preocupação do Código foi de entender que esses processos, a preocupação da lei, foi de garantir que esses documentos juntados de forma eletrônica, eles sejam considerados originais para todos os efeitos legais. Está correta também. Letra C. Os autos do processo eletrônico deverão ser protegidos por meio de sistemas de segurança de acesso e armazenados em meio que garanta a preservação, a integridade de dados e mediante formação de autos suplementares. Bom, é dispensada a formação desses autos suplementares. Muito cuidado lá no seu artigo 12, especialmente no parágrafo 1º, que dispensa a formação desses autos suplementares. O que seria essa formação dos autos suplementares? Além dos documentos, além do processo que é eletrônico, haveria que existir aí uma necessidade de formar esse processo físico. E isso não é uma necessidade. O que existe aqui no artigo 12 é que esses autos suplementares eles são totalmente dispensados. As partes é que devem guardar os seus originais, as partes é que devem manter os seus documentos guardados. Não se faz necessária a produção de autos suplementares. Um dos grandes motivos do PJE é justamente desafogar essa quantidade de processo, de massa processual física. Ela vai se tornar naturalmente cada vez menor, tendo em vista que os autos vão sendo sempre aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai encerrando os processos que já eram físicos e vai adotando apenas os processos eletrônicos. É uma tendência para um futuro aí de desaparecer o processo físico, né? Claro que vai demorar um pouco, mas é a tendência processual. Essa é a questão a ser marcada como sendo a questão errada, é a sua letra C. Letra D, a conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico, reprodução do artigo 12, e a digitalização de autos em mídia não digital em tramitação ou já arquivados, ou seja, os processos que estão em tramitação ou já arquivados, a digitalização para uma mídia não digital será procedida de publicação de edital de intimações ou da intimação pessoal das partes e de seus procuradores, para que no prazo preclusivo de 30 dias se manifestem sob o desejo de manterem pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais. Olha só, é a possibilidade das partes aqui, guardarem alguns dos processos, alguns dos documentos do processo, tendo em vista que esses processos eles vinham a ser digitalizados. Então, os autos, eles
serão avisados às partes para que elas possam eventualmente guardar documentos que foram produzidos de forma física. Isso está também no seu artigo 12, especialmente lá no seu parágrafo. Questão de número 50 para você aí na tela. Com base nos dispositivos vigentes e aplicáveis na lei, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e devendo ser desconsiderados os dispositivos que alteraram o revogado Código de Processo Civil, assinale a opção correta. Os órgãos do Poder Judiciário deverão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando a rede mundial de computadores e o acesso por meio de redes internas ou externas. Bom, na verdade aqui a palavrinha deveria ser poderão desenvolver sistemas, né? É o que diz aqui o seu artigo 8º e erro da sua questão de número de alternativa A. Letra B. Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão a referida lei, no que couber no âmbito de suas respectivas competências. Está correta a questão, de acordo com a sua lei aqui posta. Letra C. Os órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de computadores, à disposição dos advogados, defensores públicos e promotores de justiça para distribuição de peças processuais. Bom, é verdade, os tribunais eles deverão manter equipamentos para que seja possível a produção desses atos de forma eletrônica. O erro aqui está em afirmar que apenas estará à disposição dos advogados, dos defensores públicos e dos promotores, quando, na verdade, ele deverá estar à disposição dos interessados, que são muito mais do que apenas os advogados, os defensores públicos e os promotores de justiça. Você vai encontrar isso no artigo 10 da sua lei. E a letra D define como meio eletrônico toda forma de comunicação à distância com a utilização de redes de comunicação, especificamente a rede mundial de computadores. Não é assim que a lei define como meio eletrônico, né? A lei, lá no seu artigo 1º, ela define como meio eletrônico o armazenamento ou tráfico de documentos e arquivos digitais. É o inciso 1º, o armazenamento ou tráfico de documentos de arquivos digitais. E não apenas toda forma de comunicação à distância, mas o armazenamento, o tráfico e os próprios arquivos digitais é que são definidos aqui como processo judicial ou como meio eletrônico. Essas foram as duas questões. Espero que você tenha entendido e acertado no seu simulado. Fica com Deus e até a próxima.